Existem hoje mais de 4 bilhões de pessoas que têm acesso à internet, tá, no mundo. Segundo o IBGE, no Brasil, são mais de 110 milhões de pessoas com acesso à internet. Tá? Então, isso está gerando um processo de digitalização em massa muito forte. Se a gente parar para olhar o que a ferramenta, o top10.eco.br, oferece para nós, ele está dando esse conhecimento. Ele está proporcionando aos usuários, aos consumidores, já visualizarem qual que vai ser o nível de satisfação, o nível de experiência que eles ainda não tiveram durante a vida útil do produto. E a gente trouxe 3 motivos principais, né, do porquê que é importante. Primeiro, analisar diferentes categorias de produtos. Então, como eu falei, cada país consegue definir quais são os produtos que serão analisados. Então, nós temos a liberdade de ampliar para as novas categorias, como bicicletas elétricas, patinetes, enfim, ampliar a nossa análise para incluir novos produtos. A questão da facilidade de apresentar as informações. Então, a gente sabe que hoje a informação de quilowatt-hora, às vezes, para o consumidor não é muito clara. Então, a gente preferiu adotar e mostrar na nossa plataforma o preço que o consumo, que aquele determinado produto vai ter ao longo dos 10 anos da sua vida útil. Então, assim, com essa questão do preço e do quanto que aquilo vai custar, o consumidor consegue tomar melhor sua decisão. E a questão de listar os melhores produtos, porque mesmo dentro de produtos classe A, existe uma diferença, né, de consumo. And we think, and we are sure that energy efficiency is one of the most important ways to reduce climate and other environmental impacts. And you see that one of the main issues that we have to address is efficiency. It's almost the same amount than renewable energy. When we think about sustainable energy, immediately we go to renewables, but efficiency has an important role here. Top 10 has a lot to do within residential and commercial and public, so far in Argentina, and in the near future, we think we are going to add cars to the list. So we think that with Top 10 we can address the most important energy sectors in our country. Top 10 Chile was developed in 2015, as Eric said, and currently we have more than 13 list of products. Between them, lamps, televisions, household appliances, and air conditioners, between others. The first step was to get all the energy efficiency information from the products. Now that Top 10 is now more solid and has more years developed, we have really good and close relationships with the brands and manufacturers. So as Carlos said, when a brand launches a new product, they tell us, hey, does this product achieves the Top 10 criteria? Yes, it does. We put it up in the page. We now have a really big and solid database with all the information that is important for the consumers about energy efficiency, technical aspects, and commercial aspects. As a conclusion, it is really important to have close relationship with public entities and with the industry to make the information clear, transparent, neutral, and reliable and accessible to the users. Do ponto de vista da eficiência energética, usando o que o American Council for an Energy Efficient Economy usa como cálculo, que são 36 indicadores de política e desenvolvimento para a indústria, transporte, edifícios e energia e eficiência energética, o Brasil está em 20º lugar entre os 25 países que mais consomem energia no mundo. Quer dizer, nós estamos, do ponto de vista de eficiência energética, nós estamos numa posição bastante baixa, temos muito a melhorar. Isto é, o Procel é usado, o Top 10 eventualmente vai ser também usado com a sua diferenciação, apenas no momento em que a decisão de trocar o aparelho existe, mas não como uma decisão de eficiência energética, mas como uma decisão de escolha de um melhor equipamento, ou de um equipamento mais moderno, ou de substituir um equipamento que está antigo demais. O Acatu faz pesquisas de tempo em tempo, e esse aqui é o resultado da pesquisa de 2018, março, abril de 2018. A gente vê que o consumidor brasileiro, 90%
e hoje 92%, desliga lâmpadas, 83% desliga eletrônicos. Isso aumentou de 2012 a 2018. Agora, na hora de ler rótulos, houve uma queda de 69% para 53%. Não é o caso do rótulo do Procel, que claramente o consumidor entende, mas isso é preocupante. E tem a ver com o que já foi falado anteriormente, a necessidade de educar o consumidor e fazer com que ele entenda melhor as consequências do ato de consumo dele. Quer dizer, o consumidor se ressente de informação. Ele gostaria de saber qual é o impacto social e ambiental, não sabe, e por isso ele diz, eu não consigo escolher qual é a prática mais sustentável. Os números são esses aqui. 60% dos consumidores brasileiros dizem, eu não pratico uma prática mais sustentável porque ela me exige esforço. E 26% ter mais informação sobre impactos ambientais e sociais é o esforço exigido, que ele não consegue chegar ao final da linha. E exigir mudanças de hábitos de família por 25% e 24%. Olhando pelo lado do desafio do consumidor, o papel do consumidor, eu coloquei aqui 3 pontos, né, que seriam para mim os mais importantes. O primeiro, realmente, é ensinar o consumidor a ler as etiquetas e a entender. Né, eu acho muito legal, também tem que parabenizar o Inmetro, a BINE, porque se não tivesse as normas ou não tivesse os programas, a gente não poderia comparar nada com nada. Né? Então, isso é muito importante ter. Mas ainda o consumidor tem dificuldade em entender. Né? Como o Marcos colocou aqui, a gente está mudando a de lavadora, né? Vai seguir para um novo Global A. Isso vai ajudar bastante. Né? Mas na etiqueta de lavadora, hoje ele tem eficiência de lavagem, ele tem consumo com água quente, ele tem consumo com água fria, ele tem eficiência de centrifugação. Muitos nem sabem o que é uma eficiência de centrifugação. A hora que ele chega na casa dele, ele vai pegar a roupa, está molhada, ele fala, cara, minha máquina não centrifuga. E ele nem olhou que essa informação estava lá quando ele foi comprar. Né? E o refrigerador também, um pouco melhor, mas você também tem a dificuldade de comparar um produto que tem um freezer 4 estrelas, um produto que tem um compartimento 2 estrelas dentro do freezer, quantos litros tem de freezer, quantos litros tem de refrigerador. Então, o consumidor, às vezes, olha só o valor, é 39 kW, é 40 kW, esse aqui é melhor, mas ele vai ver o outro é 60, só que o outro tem 3 vezes mais capacidade. Então, a gente tem esse desafio de, como todos, ensinar o consumidor a entender os produtos. O segundo é a comparação. Então, o primeiro, ele entender as etiquetas, o que está escrito lá, e a segunda é como comparar. Né? O tema de refrigerador que eu coloquei, então, capacidade, quanto tem de freezer, quanto tem de compartimento 4 estrelas. O próprio ganho de consumo de energia, né, em reais. Então, hoje são várias distribuidoras, cada distribuidora, às vezes no mesmo estado, tem várias distribuidoras com preços diferentes de energia. Então, isso também é o nosso desafio. Como fazer ele chegar nessas contas? Então, o Top 10 ajuda muito isso. Né? Lógico que eles estão vendo que vocês estão usando a média Brasil. A média, ela é muito diferente. Né? Infelizmente, às vezes não tem como pegar algum outro fator. Mas dependendo de onde o consumidor está, o ganho em reais é muito mais alto. E também não adianta a gente comparar com outros países. Muitas pessoas vêm aqui, não, da Europa é muito mais eficiente que o do Brasil. A norma é totalmente diferente. Né? O Brasil ele faz um teste de classificação a 43 graus em refrigerador. Né? A Europa faz em 25. O consumo de energia é medido em 32. Mas cada país tem a sua norma diferente. E o desafio qual que é? Exatamente o que o Marcos pontuou. É a velocidade de troca. Né? Em quanto tempo a gente revisa esses números para dizer qual que é um A? Porque amanhã todo mundo vai correr e vai ser A tudo de novo. E esse é o nosso desafio, junto com o Inmetro. A gente tem as discussões de qual a cadência de troca, né, desses limites. O Brasil dificilmente vai para o A+, A2+, provavelmente a gente vai trocar os níveis, né, e vai manter A, B, C. Mas é um grande desafio para a indústria se preparar e para a gente ensinar o consumidor. Tem essa pesquisa, então, que foi feita no Laboratório de Eficiência Energética da Unicamp, que mostra que, 10 anos de programa de eficiência energética é mais ou menos uma economia que daria para umas 120 mil residências. É um investimento muito alto para esse tipo de economia. 120 mil residências é muita coisa, mas 10 anos de investimento público nesse tipo de ação, o que mais que pode melhorar? Né? E o que pode melhorar é, na nossa visão, além dos equipamentos cada vez mais eficientes, as pessoas saberem conhecer os equipamentos eficientes e saberem usá-los da melhor forma. Né? E o que faz o WWF ter a eficiência energética como um mote? A nossa orientação da NDC brasileira. Né?
Então, entre as metas voluntárias que o Brasil apresentou para o Acordo de Paris, ratificadas pelo nosso Congresso e hoje lei brasileira, está a redução em 10% do consumo de energia através de eficiência energética até 2030. O que mais a gente precisa fazer para a gente alcançar essa meta? Agora, 2020, a gente já começa a revisar as metas para o Acordo de Paris. E quanto que a gente, de fato, avançou em eficiência energética para isso? O quanto que foi aplicado até agora, já alguns órgãos governamentais, principalmente em Metro e o Ministério de Minas e Energia, através do Procel, estão trabalhando nisso, mas ainda a gente está um pouco capenga, e talvez o capenga seja o lado da sociedade, né? Porque não é só a eletricidade do nosso consumo aqui. Isso entra nas construções, isso entra no transporte e o consumo, né? Então, quando a gente fala de eficiência energética, não é só a lâmpada que a gente acende, mas tudo que envolve o uso de energia. A lógica da revisão de níveis de eficiência, que é o que mais nos afeta hoje, e é aí que a importância do Top 10, assim como do selo Procel, a lógica da revisão de níveis hoje é que o programa do Brasil funciona tão bem que isso é invisível para o consumidor. Quando nós promovemos uma revisão de nível, ou seja, os produtos vão acumulando nas classes superiores e, de repente, vocês veem o que está acontecendo hoje. A lavadoras é 100% A. Né? E aí a gente propõe uma nova classificação. E eu dou 12 meses para os fabricantes, porque o regulamentador ele não dá uma informação em tempo real. Ele dá uma informação que é fixa, porque o fabricante tem o direito de se planejar, investir e usufruir daquilo que ele conquistou num determinado momento. Ele não pode ficar para sempre nessa situação. Então, quando nós damos um prazo de 12 meses, essas empresas aqui no Brasil, sabendo que o consumidor brasileiro detesta o B, detesta o C e assim por diante, eles, na hora, começam a se planejar para, quando chegar ao fim do prazo de adequação, esses produtos já estarem fora do mercado. Então, o programa funcionou muito antes de vocês encontrarem o produto no comércio. Mas qual é o problema? Não é uma legítima escolha para o consumidor. Ele é um mecanismo de regulamentação que funciona, mas a informação em tempo real não é dada. Significa que, se eu estabelecer um novo nível hoje para refrigerador, em 12 meses, esse prazo de adequação expirar, eu garanto a vocês que a maioria dos fabricantes já vai ter a maioria dos seus produtos na classe A novamente. E se eu estabelecer o nível A hoje aqui, e 2 dias depois um fabricante ele fizer um super produto que for um super A muito melhor do que aqueles que estão na faixa A, isso vai ficar invisível. Daí a importância que o Top 10 tem em entrar como um quarto mecanismo de regulação do mercado, digamos assim, né, voluntário para os fabricantes e muito mais promocional do que compulsório, porque ele complementa uma informação que o governo não vai dar.